vai tudo se encaixar. A gente vai falar a partir do nascimento até os 2 anos, que é aquela fase em que o bebê tem maior desenvolvimento físico, emocional, social, cognitivo, em comparação com as outras fases. Realmente é algo surpreendente. Ele nasce uma bolinha cor-de-rosa sem fazer nada. E até os 2 anos ele já está não completamente, mas bem desenvolvido. Em só 2 anos já tem um salto qualitativo muito grande. Já é um serzinho de cultura. Já é um serzinho de cultura. Bom, no início, vou falar um pouco da teoria do Piaget agora. O bebê está na fase sensório-motora ainda. Até por volta de 6 anos de idade, ele vai estar na fase sensório-motora. E primeiro, logicamente, ele tem que aprender a entender como é que funciona o corpo, como que funciona esse mundo físico que ele acabou encarnando aqui, como que funciona, por que as coisas caem para baixo, esse tipo de coisa. Ele precisa primeiro entender isso para depois filosofar. Ele não vai começar a pensar do nada, então ele precisa entender, que a professora falou, primeiro mexe o braço assim, depois ele começa a aprender a mexer assim, e só ao longo do tempo ele vai aprendendo realmente a pegar as coisas, fechando a mão, depois ele aprende o movimento pincelar. Mas é algo realmente bem devagar, ele vai aprendendo, vai praticando, e com o tempo ele consegue aprender bastante. Vamos continuar aqui, o que a gente pode falar? Primeiro ele tem que compreender o mundo físico dele. A partir dos 2 anos de idade, mais ou menos, com 1 ano e pouco, ele começa a ter aquela percepção de si mesmo. Porque até 1 ano e pouco é caos completo. Ele não consegue se diferenciar do outro, ele não consegue se diferenciar de nada. Para ele é aquele turbilhão de emoções, turbilhão de sensações, que ele realmente não sabe o que está acontecendo. Mas a partir de 1 ano e pouco ele começa a ter essa noção de que está separado. Não é tudo uma coisa só, não é o caos. E com isso, a gente está fazendo trabalho de criatividade. Paulo Ney foi um psicólogo humanista que ele falou bastante da criatividade. No livro dele, A Coragem de Criar, ele fala que se você tem o caos, você não consegue ter a criatividade, porque é tudo ao mesmo tempo. Para você ser criativo, você tem que canalizar aquilo da potencialidade total para você ter alguma coisa palpável, como uma poesia, como uma pintura. Você precisa de limites para ter a criatividade. E a partir então que o bebê começa a se compreender como limitado, como diferente do outro, como diferente do brinquedo que ele está vendo, a partir daí a gente já poderia considerar que ele está começando a desenvolver a criatividade. Depois ele vai brincar, depois ele vai fazer várias coisas. E a gente já pode perceber que desde cedinho ele já começa a falar em metáforas. Lá no próprio Couro, eles falam que o bebê fala um pouco de metáforas. E com o passar do tempo, a criança está mexendo no desenvolvimento sensório-motor, e ela, com essa consciência de si, ela pode se sentir orgulhosa quando ela consegue fazer uma coisa, e ela pode se sentir frustrada quando ela falha. Ela está começando a aprender a andar e acaba caindo, ela pode se sentir frustrada por causa disso. E algo muito importante que a gente tem que ver é essa interação que a criança tem com o cuidador, com a mãe, no caso, principalmente. Como a professora já falou em algumas aulas, a criança é míope. A criança, quando ela nasce, ela é míope. Até 4 meses ela é míope. Então, quando a gente vai falar com o bebê, assim, a gente se aproxima bem dele, porque ele consegue ver a imagem em foco. Só o rosto do cuidador em foco. Então, eu trouxe uma foto aqui, vou fazer um teste com vocês. Vocês vão me dizer... Olha só. Calma aí. O slide, no fim, a gente vai passar por ordem no caos. Por ordem no caos por meio dos slides. A próxima foto, vocês vão ter meio segundo para me dizer qual é a parte da foto que o olho vai primeiro. Beleza? Qual a parte da foto? O rosto do gato. O rosto do gato tá em foto. Você vai primeiro? Nossa, não foi um bom teste. Assim, a cor, ela tem um certo contraste. O outro também fica integrado na cor da... Você avisou antes. Que é a próxima coisa que a gente vai falar. E ele avisou antes, tipo, ele falou assim. A primeira coisa que aí a gente... Sim, vai ter uma segunda que a gente vai falar exatamente dessa cor. Mas primeiro é o foco. É mais ou menos isso que a gente vê
Quando a mãe se aproxima, ela vê o rosto, a mãe, no caso humana, né? Isso é olhar. Mas você vê o rosto imóvel, isso contribui para criar aquele laço da mãe com o bebê, que o bebê realmente consegue identificar o rosto da mãe primeiro, porque ele é míope, ele não consegue ver muito perto. E outra coisa muito legal, se vocês não repararam, a gente vê isso em fotografia. Por exemplo, o olho humano, diferentemente dos outros animais, o olho humano é aquele que tem a parte branca maior. Os macacos, por exemplo, também têm a parte branca um pouco maior, mas os outros animais é quase tudo preto. Não dá para você ver muito bem essa parte branca. E o bebê, a partir dos primeiros meses, ele já aprende a seguir o olho da mãe. Então ele consegue identificar esse contraste branco e preto. O olho humano é a parte que tem mais contraste no corpo. E a gente aprende isso em fotografia. Como você chama a atenção da pessoa que está vendo a sua foto? Como você faz a pessoa botar o olho direto ali? Eu vou botar a segunda, eu espero que dessa vez dê certo. Para onde o olho de vocês vai primeiro? Amarelo. Para amarelo. Um contraste. Está tudo preto, tudo escuro. E nós aprendemos desde pequenininhos a seguir a parte que tem o maior contraste, no caso a foto. Essa foto não é minha, a foto já tinha minha. Tirei lá no Japão. Enfim, daqui a pouco a gente vai precisar de trabalhar. Só tem umas últimas coisinhas que eu queria falar da identidade pessoal que a gente falou. A linguagem é uma coisa muito importante. O olho fala bastante da linguagem. Que até hoje a gente não entende como funciona o desenvolvimento de dar significado para as palavras. A gente sabe que começa com balbucio, blá 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 blá. E aí a mãe começa a realmente interagir com o bebê e ele começa a dar sentido a algumas palavras, depois começa a juntar as palavras, mas ainda não se sabe ao certo exatamente como que o bebê consegue, em pouco tempo, realmente desenvolver a língua e falar fluentemente com poucos anos de idade. E tem algumas teorias para isso, por exemplo, Skinner, behaviorista, ia falar que o menino falou uma coisa certa, ele ganha uma recompensa, por isso ele vai falar mais a coisa certa, e falou a coisa errada, acaba não sendo premiado por isso, não sendo reforçado, e esse comportamento acaba caindo em extinção. Então essa seria uma teoria do Skinner, mas tem outras, umas mais cognitivas, que falam mais de processos mentais, que também tem lá no Polycolo, mas eu admito que eu esqueci. Uma outra coisa interessante é a consciência de si, que a gente já falou. O bebê começa a ter consciência de si mesmo, começa a ter consciência, por exemplo, da cor da pele, começa a se diferenciar, que o Polycolo chama de consciência racial. Também tem a consciência sexual. O bebê fala, eu sou menino, eu faço coisas de menino. Mas isso não vai acontecer nos 2 primeiros anos, não? Não? Então, prosseguindo. Do menino de quartinho, seguindo a menina de quartinho rosa. Isso provavelmente vai acontecer desde o início da vida. Os brinquedinhos, né? O bichinho de pelúcia, o carrinho de pelúcia para o menino, a bonequinha de pelúcia para o bebê, ele poder morder. Isso certamente vai acontecer. Mas essa noção da identidade, do gênero, da sexualidade, né, do menino diferente da menina, genitalmente, isso vai começar a surgir a partir de 3, 4 anos. Uma coisa bizarra, a gente encontrar a ordem no caos e ver as etapas que a Ana separou pra gente. Queria trazer um pouquinho do último grupo que ele falou do desenvolvimento embrionário, esse desenvolvimento dos 9 meses, trazendo o conceito da epigenética, que fala que o ambiente acaba alterando os genes. Uma coisa muito legal na gravidez, que já até caiu uma questão do Enem sobre isso. Tá filmando, o pacote está em promoção, a proposta. Já até caiu uma questão do Enem sobre isso, que mulheres que tiveram filhos homens, elas têm no corpo delas células XY. Mulheres que já tiveram filhos homens. Então há uma troca de células entre a mãe e o bebê. Então esse efeito epigenético, a depender da alimentação da mãe, a saúde mental da mãe e tudo isso, acaba também influenciando o bebê. Isso é realmente incrível porque a gente pensa que não tem relação isso. E a própria amamentação, o leite materno é o alimento mais completo que existe no mundo. E o bebê, tem mãe que a partir de alguns meses já começa a dar leite em pó. Aquele leite em pó cheio de açúcar, cheio de química. E acaba depois pergunta por que o bebê tem muita alergia, por que depois a criança desenvolve um monte de problemas. Se o bebê é muito amamentado, mamar muito, realmente
o sistema imunológico dele, todo o sistema cognitivo, já tem várias pesquisas mostrando que realmente essa amamentação é muito importante. Então, eu acho que isso, a Ana vai vir agora dar um pouco de ordem a todas essas questões. A gente está vendo em etapas aqui, a gente vai ver 6 etapas daqui a pouco. As subetapas, as 6 subetapas de Piaget dessa fase sensório-motora. O desenvolvimento das estruturas cognitivas é dividido em estágios que estão intimamente relacionados à afetividade e à socialização da criança. A socialização especialmente com o próprio cuidador dela, que no caso geralmente é a mãe, que tem maior interação com o bebê, chegando pertinho, conversando com ele, mesmo que o bebê ainda não entenda o que ela está falando. Os estágios de desenvolvimento indicam possibilidades do ser humano. A concretização dessas possibilidades dependerá do meio no qual o indivíduo se desenvolve. Exatamente, o ambiente acaba criando as possibilidades, as rotas de desenvolvimento daquela criança, mesmo com ela pequenininha, a primeira golfada de ar que ela dá já é um processo desenvolvimental, já determina a canalização, como é que é o nome? Cultural. Canalização cultural. E hoje em canais chegando para você, os árvores culturais. Um monte. Aí é o caos. Aí é o caos. Cada estágio resulta do anterior e prepara a integração seguinte. Com certeza, já disse que eu estou. O período do nascimento até aproximadamente 2 anos de idade se refere ao estágio da inteligência sociomotora. Ou. Não é sociomotora, não, tá, meninas? É sensório-motora. Sensorial. É uma inteligência física e sensorial. Então, sensório-motora. Socializações formam a base de todos os processos cognitivos do indivíduo, de acordo com a teoria do Piaget. O mais importante estágio do Piaget. Que o desenvolvimento físico acaba criando o desenvolvimento cognitivo. São as primeiras formas de pensamento e expressão. Porque primeiro ele vai aprender ao movimento em si, para depois ele começar a se expressar de outras formas, como a linguagem, como os símbolos da semiótica, por exemplo, apontar, fazer essas coisas. Eu vou referir para não deixar o conceito equivocado, tá? Para Piaget, a linguagem chega primeiro, o pensamento chega depois. Então, o pensamento vai ser uma função mais do preparatório, do estágio posterior. Tá? O pensamento não vai chegar necessariamente no sensório-motor. Agora, para Vygotsky é o contrário, o pensamento chega primeiro, a linguagem chega depois. E depois você tem que estudar Piaget e Vygotsky. É o contrário nesse caso. A evolução cognitiva desse estágio pode ser dividida em 6 subestágios. A gente vai dar uma olhadinha rápida em cada um. O exercício dos reflexos. Até 1 mês de idade. Assim. 1 mês dos 2 anos é bem pouquinho, bem no início. O bebê ainda está míope, né? A gente viu. Os primeiros esquemas do recém-nascido são esquemas reflexos. Aqueles de agarrar, aqueles de sucção para beber o leite, extremamente importante. Mais reflexos mesmo. Vou dar uma passada mais rápida que já está quase acabando o tempo. E rapidamente virou uma aprendizagem, tá? As primeiras adaptações, de 1 mês a 4 meses e meio, só reflexos não são suficientes. Ele começa a querer explorar um pouquinho, que o Piaget chama de ações funcionais, para realmente começar a entender melhor como está funcionando, não só pegar as coisas e para sobreviver o reflexo. Começa a querer explorar um pouquinho, o ato de olhar o objeto e pegá-lo, para explorar o objeto. A reação circular primária. A reação circular primária é o seguinte, gente. O bebê, no segundo subestágio, no terceiro subestágio, ele já tem foco de visão, ele já tem coordenação de várias funções, como por exemplo, ele já coordena audição com visão, né? Então uma pessoa grita, ele imediatamente vira o rosto para quem está gritando. Ele já coordena a visão com a apreensão. Ele vê aqui essa caneta, se ele der pro seu, ele está no posto ou devolver, ele vai lá e pá, pega a caneta. Tá? Então esse bebê, e ele coordena também pressão com audição, tá? Cai um troço, ele segura uma outra corrente, né? Então essas coordenações vão permitir a ele começar a manipular o ambiente que está próximo dele. Esse bebê é um bebê que não se sustenta sozinho sentado. Na hora que ele consegue ter acesso a qualquer objeto, seja esse objeto, a chupeta que ele já consegue tirar da boca, porque ele já tem coordenação motora de pressão, função. O próprio pezinho, com as mãozinhas que empurram o próprio corpo para se conhecer,
Né? O que ele começa, o que eu já começou a observar? Que essa criança começou a circular objetos no próprio corpo para aprender, né? Então tudo que ele pega, ele leva na boca. Aqui dos 4 meses e meio aos 9 meses aproximadamente, essas são chamadas secundárias. Que é, eu circulo no corpo e circulo no ambiente, tá? Então agora eu já tenho mais mobilidade motora, porque eu já estou sentando na cadeirinha, eu já estou sentando encostado na almofada. Então aquele objeto que eu estava circulando só no meu corpo, porque eu não tinha controle motor, agora eu circulo no meu corpo e circulo no ambiente. Então a comida eu pego com a mão, passo no meu corpo, passo na cadeira, passo na mesa, passo, entendeu? No banho eu passo o sabonete em mim, passo na parede, passo em... Tá? Que é uma forma nova de você explorar o ambiente. Para Piaget, a criança é uma exploradora do ambiente. Porque assim ela constrói cognição. Tipo, a partir do momento que ela se torna essa exploradora, ela é exploradora desde que ela nasce. Não, mas não circular. A secundária, acho que é terceiro subestágio, né? Que eu acho que vai de 4 meses a 8, 9 meses. Ah, legal. Aqui dos 8, 9 até 1 ano aproximadamente, ela aplica esses esquemas secundários em situações diferentes, agora para atingir um objetivo, não só a exploração em si. Talvez ela entendeu como funciona o mundo um pouco, e ela quer alguma coisa, ela... eu não sei lá, né? Você fala. Vamos passar rápido aqui, deixa eu dar coisa, né? Aqui o bebê, ele está procurando coisa. Bom, não. A circular terciária é a última, tá, gente? A circular terciária é a combinação de objetos do ambiente, ok? É o bebê agindo no ambiente, só que agora ele não tem um objeto que ele circula nele ou que ele circula no outro. Ele agora tem 2 objetos que ele começa a trabalhar, ok? Então é ele associando objetos, articulando objetos na construção do conhecimento. Vamos lá. Aqui, por exemplo, a menina pegando um objeto e botando no outro. Botando no baldinho, 2 objetos diferentes com um único propósito. E no sexto subestágio, invenção de novos meios de combinação mental, aí não seria mais uma proposta behaviorista, né? Seria a proposta do Piaget, e a representação. Porque a linguagem chegou. E eu já chamava esse último subestágio, que é de 1 ano e meio a 2 anos, como já o início do pré-operatório. Ele já considerava esse último subestágio como não era mais uma inteligência sensorial motora, porque quando a linguagem chega, começa a combinação mental, na realidade, é a representação. Entendeu? Aí o que acontece? A chupeta passa a ter um novo nome. E aí a criança de 1 ano e meio, 2 anos, chega para você e fala, cadê a pepeta? Você fala, está em cima da sua cama. Ela já sabe. Na mente, sabe onde é a cama dela, sabe onde é a chupeta, ela para de usar o corpo. Essa é a grande diferença do sensório motor pré-operatório. Ela para de usar o corpo e as sensações e o aparato sensorial para internalizar as ações na mente por conta da linguagem que chega. Para usar as ideias agora em termos de espaço. Aí a linguagem vai virar pensamento, vai permitir a representação mental, que é a função semiótica. Ele falou que o bebê já fala em metáforas logo no começo. Em vez de... Eu não lembro muito bem dos exemplos, mas... Realmente ele fala que, em vez da criança estar falando nada com nada, uma outra interpretação é que ele está usando metáforas. Um objeto você mexe assim, e o outro você mexe assim. Aí você acaba usando a descrição de um objeto para falar de outro, por exemplo. Alguma coisa. Está fazendo assim, aí está falando de banana, por exemplo, uma metáfora. Algum objeto que você precisa fazer isso também, que ele chama de banana. Porque, em vez de estar falando nada com nada, a interpretação é que ela pode estar falando em metáforas. A gente vê isso com o bebê engatinhando, o bebezinho de 5, 6 meses que começa a engatinhar, pega um carrinho e aí ninguém nunca ensinou. Eu já cansei de ter mãe perplexa com isso. Ninguém ensinou. Ele pegou o carrinho e começou a passar no chão. Vrum, 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 né? Ninguém ensinou isso para ele. Como que ele sabe isso? Gente, as pessoas esquecem que as crianças estão na rua, veem os carros andando, vê os carros, vê a televisão, né? As pessoas esquecem que a criança está no mundo e que ela vai ali construir metaforicamente uma forma de movimento com um caminho. Né?
É a brincadeira que começa a imaginar. Sim, aí a gente já tem uma criança preparatória, né? E o resumo aqui nós temos muito breve resumo. É que nos 2 primeiros anos de vida a criança desenvolve seus meios de lidar com o mundo, é uma das fases mais importantes, porque a G é a mais importante. Reflexos hereditários, objetividade, que passa para a subjetividade depois com a representação mental e a linguagem, as metáforas, e a representação, a fase da representação. É uma grande conquista nos 2 primeiros anos de idade. A criança conquista o mundo físico. Né? E ela, no momento em que ela começa a andar, ela está liberada para ser uma exploradora desse mundo físico. Né? Muito bom, meninas.